Olá, tudo bem? Neste vídeo, vamos dar seguimento ao nosso curso de matemática do ensino médio, onde na aula de hoje vamos tratar sobre o domínio de uma função, mas isso a gente vê logo em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar seguimento ao curso de matemática do ensino médio. Estamos no módulo 3, funções, na aula número 5, estudando o domínio de uma função. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Mas agora vamos começar. Estudando o domínio de uma função. Então, dando seguimento ao nosso curso de matemática, já estamos há algumas aulas tratando sobre função, definindo o que é o conceito de função, entre outras informações relacionadas a este tema. E hoje vamos focar no domínio, que é uma parte importantíssima para o estudo de função. Então, essa aula é muito importante, focada nesse tema, domínio, mas não é difícil. Porém, precisamos estar atentos a algumas das regras específicas que são apresentadas. Então, vamos lá. Quando tratamos com uma função, é importante sabermos qual o domínio dessa função, pois é ele que vai determinar os valores possíveis para a variável independente. Então, se essa parte do estudo de função, você estiver analisando algum tipo de questão e você não interpretar corretamente quem é o domínio, você pode seguramente errar a questão e por falta, digamos assim, do conhecimento. Então, é essencial que a gente compreenda quais são as restrições. A realidade é essa. O domínio de uma função é importante a gente buscar encontrar as restrições que podem, digamos assim, impedir que aquela função ela seja, digamos assim, realizada. Então, essa é, digamos, o objetivo que a gente vai mostrar a partir de agora. Então, em muitas funções, o domínio vem explicitado. Por exemplo, a função f de RR, dada por f de x igual a 3x2 menos 1, possui domínio igual aos reais. Ou seja, observando essa função 3x² menos 1, a gente não consegue encontrar nenhum tipo de restrição, digamos assim, dentro da matemática, que possa impedir que a gente conclua a sua eficácia, vamos dizer assim. Então, o seu domínio, ou seja, x, pode assumir aqui qualquer valor dentro do campo dos reais, ok? Não tem nenhum tipo de restrição, como a gente vai mostrar em exemplos a seguir. Então, a função g de z pertencente aos reais, dada por g de x igual a menos x sobre 2 mais 5, possui domínio d igual a z, aos números inteiros. Por quê? Porque x aqui também ela não tem, digamos, nenhuma restrição. X pode ser positivo, negativo, qualquer elemento ele não vai ter, digamos assim, nenhuma restrição com relação a essa expressão. Mas em muitos casos, aí que é o problema, aqui a gente precisa estar atento, o domínio e o contradomínio da função não vêm explicitados. Devemos então considerar como domínio o conjunto de todos os números reais que podem ser colocados no lugar de x, na fórmula da função, obtendo após os cálculos um número real. O contradomínio será o conjunto R dos reais. Então vamos entender um pouco o que ele está querendo dizer. Por exemplo, numa função f sendo dada por f de x igual a x ao cubo menos 2x2 mais 7, x pode ser qualquer número real, ou seja, o domínio aqui corresponde aos reais e o contradomínio também os reais.
porque não tem nenhuma restrição aqui para x, né? Pode ser negativo, positivo e zero. Nessa expressão ela não nos impõe nenhuma restrição matemática, certo? Então, aqui para achar o domínio dessa função é simples, todos os reais. E o contradomínio também não tem nenhuma restrição. Ao considerar o domínio de uma função, é preciso tomar um certo cuidado, pois corremos o risco de atribuir certos valores para a variável x que não possuem imagem real e, portanto, descaracterizam, né, uma função. Ok? Então, aí que entra um cuidado maior na análise. Temos que ter aí um cuidado maior nessa análise, que, como eu falei anteriormente, o objetivo é buscar, né, as restrições, digamos assim, as restrições no que diz respeito à matemática, né? As restrições matemáticas dentro da função que está sendo analisada. Entendeu? Então, esse é o maior cuidado. Então, ao considerar o domínio de uma função, é preciso tomar um certo cuidado, tá? Então, é isso que a gente vai estar pontuando, né, em seguida. Continuando, seja a função dada por f de x igual a x mais 1 sobre x menos 3. Tá? Então, aqui é um caso bem, digamos, bem típico. Se considerarmos o valor x igual a 3, vamos obter f de 3, como a gente viu, basta substituir o x por 3. Então, vai ser no numerador 3 mais 1, 4, e no numerador 3 menos 3, 0. Sabemos, né, que 0 no denominador não é definido no conjunto dos números reais. Então, aí temos uma restrição, né? Ou seja, para essa função f de x igual a x mais 1 sobre x menos 3, ela não pode tomar o valor de 3. Ela não aceita, porque vai dar um resultado 4 dividido por 0, né? No conjunto dos números reais, isso não é possível. Então, portanto, nunca podemos considerar o valor x igual a 3 no domínio dessa função. Assim, o domínio, né, dessa função vai ser x pertencer aos reais, tal que x seja diferente de 3. Ele pode ser x pode ser qualquer valor, menos o 3, porque 3 ele anula o denominador. E com isso eu vou ter 0 no denominador, que não é definido no conjunto dos números reais, ok? E o contradomínio CD não tem problema, todos os reais, que não há problema. Beleza? Então aqui já vemos a primeira das grandes restrições não podemos ter 0 no denominador. O denominador não pode assumir o valor 0, nulo, porque não existe, né, no campo dos reais a divisão de um número qualquer por 0. Continuando, na função g de x é igual a raiz de x mais 5, se tomarmos o valor x igual a menos 10, por exemplo, vamos obter que g de menos 10, eu substituo x por menos 10, vai ficar g de menos 10 é igual a raiz quadrada de menos 10 mais 5, que vai me dar a raiz de menos 5, que também sabemos que ser impossível no conjunto dos números reais, onde não está definida a raiz quadrada de um número negativo. No campo dos reais não está definido, então não pode ser, né, digamos assim, esse valor. Então, daí, né, a gente vai arranjar uma forma, né, de obter uma restrição com relação a esse caso, no caso de raiz, né? Vamos pontuar isso em seguida. Então, assim como isso ocorre com o valor menos 10, pode ocorrer com outros valores também. Então, resumindo, raiz de número par, né, não pode assumir valor negativo. Para a raiz quadrada ser definida nos reais, é preciso que o radicando seja um número positivo ou zero. Né? Par, quando eu falei par aqui, no caso, raiz quadrada. Por exemplo, a raiz cúbica, raiz de um número ímpar,
o radical pode ser negativo. Agora, a raiz quadrada, a raiz de qualquer número par, ela só aceita números positivos ou zero, como está indicado aqui. Então, repetindo, tá? Para ficar bem claro. Para uma raiz quadrada ou raiz qualquer que seja par, raiz quarta, raiz sexta, etc., o número, né, o radicando, ele precisa ser positivo ou zero. Tá? Resumindo, maior ou igual a zero, o radicando. Se, por um acaso, a raiz for cúbica, a raiz terceira, a raiz quinta, a raiz de um número ímpar, não há restrição do radicando, pode assumir, inclusive, valor negativo. No nosso caso, é preciso que x mais 5 seja maior ou igual a zero, ou seja, positivo ou igual a zero, como a gente falou. Com isso, ele vai ter que ser x maior ou igual a menos 5. Então, qual é o meu domínio para essa função dada? O domínio é igual a x pertencente aos reais, tal que x seja maior ou igual a menos 5. Obedecendo essa restrição, atende sem problema. E o contradomínio, no caso, não tem problema, são todos os reais. Ok? Em geral, é preciso observar com atenção as funções que possuem variáveis no denominador, que não pode ser zero, ou não pode ter um valor igual a zero, é isso? Ou no radicando de raiz com índice par, como eu enfatizei, no momento de definir seu domínio. Radicando de raiz com índice par tem que ser maior ou igual a zero. Vamos ver alguns exercícios para a gente fixar um pouquinho o que tratamos até aqui. Determine o domínio da função f dada por f de x é igual a 2x menos 1 sobre x2 menos 9. Então, o valor numérico 2x menos 1 sobre x2 menos 9 só existe nos reais se o denominador x2 menos 9 for diferente de zero. Então, x2 menos 9 diferente de zero implica que x2 x ao quadrado seja diferente de 9. Ou seja, x diferente de 3 e x diferente de menos 3. Ok? Porque esses dois números ao quadrado me dá 9. Então, x ao quadrado tem que ser diferente de 9. Então, x diferente de 3 e x diferente de menos 3. Ou seja, x igual a 3 e x igual a menos 3 não podem estar no domínio da função. Logo, o domínio da função é dado por x pertencente aos reais, tal que x diferente de 3 e x diferente de menos 3. Ou, de outra forma, o domínio da função é igual aos reais menos o conjunto composto pelo 3 e o menos 3, que é a mesma coisa que citada aqui em cima. Ok? Beleza? Vamos mais um exemplo. Qual o domínio da função y igual a 1 menos 6x? Y igual a raiz quadrada de 1 menos 6x. Raiz quadrada, número par. Como vimos, o radicando 1 menos 6x tem que ser maior ou igual a zero. Essa é a restrição. O valor numérico de raiz de 1 menos 6x só existe nos reais se 1 menos 6x for maior ou igual a zero. 1 menos 6x maior ou igual a zero implica que menos 6x, eu passo 1 para o outro lado da desigualdade, vai ficar com menos 1. Multiplicando os dois lados por menos 1, eu vou trocar o sinal de menos para mais e também o sinal de desigualdade. Em vez de maior, vai ficar menor ou igual. Então, 6x menor ou igual a 1, ou x menor ou igual a 1/6. Ou seja, x só poderá assumir valores reais menores ou iguais a 1/6. Então, o meu domínio vai ser x pertencente aos reais, tal que x seja menor ou igual a 1/6, para que 1 menos 6x, que é o radicando, seja maior ou igual a zero. Tranquilo? Mais um exercício, vamos lá.
determinar o domínio da função f de x, que é igual a raiz de x menos 4, mais 1 sobre raiz de x menos 2. Então, aqui, essa questão ela envolve as duas restrições, da raiz quadrada, né, onde o radicando tem que ser maior ou igual a zero, e também o fato de ser um denominador, que também não pode ser igual a zero, além da restrição do radicando. Então vejamos. Primeiramente, vamos analisar a raiz de x menos 4. Raiz de x menos 4, raiz quadrada de x menos 4, só é possível se x menos 4 for maior ou igual a zero. Então, o x tem que ser maior ou igual a 4. Já que eu passei o menos 4 para o outro lado da desigualdade, troco o sinal. Então, a restrição para a raiz quadrada de x menos 4 é x ser maior ou igual a 4. Com isso, ele vai ser zero ou maior que zero. E aqui eu vou denominar, né, a equação 1. Já para o denominador, raiz quadrada de x menos 2, só vai ser possível se x menos 2 for maior que zero. Não pode ser igual a zero, porque no denominador já vimos que não, no campo dos reais não pode ser zero. Então, x menos 2 maior que zero implica que x vai ser maior que 2, menos 2 passando para o outro lado da desigualdade. Então, x maior que 2. Então, aqui eu tenho a equação, vamos dizer assim, né, na equação 2. Representando as condições 1 e 2 na reta real e determinando a interseção dos respectivos intervalos, temos. Então, como estudamos, acho que na primeira aula, né, desse módulo de funções e intervalos, aqui já temos uma aplicação. Para a condição 1, a gente viu que para atender, né, o domínio, para a condição 1, o x tem que ser maior ou igual a 4. Então, em vermelho, então bolinha cheia, né, que o 4 pode ser, e maior do que 4. Então, segue à direita. A condição 2 informa o seguinte, que no denominador, né, x menos 2, x tem que ser maior que 2. Não pode ser 2 porque no denominador não pode ser 0. Tem que ser maior que 2 para a condição 2. Então está em vermelho. É a bolinha aberta porque o 2 não é permitido, né? Então, para a direita, cheio. Ele pede a interseção de 1 com 2. Então, a condição que vai atender a situação 1 e 2 vai estar aqui, né? Vai estar aqui. Porque para a condição 1, x igual ou maior que 4 atende. Para a condição 2, por exemplo, x igual a 3 atende a condição 2, mas não atende a condição 1. Como ele quer a interseção, eu pegando 4 inclusive, né? 4 ou maior de 4 inclusive, atende. Então, basicamente, o domínio vai ser, digamos assim, conforme, né, a condição 1. X maior ou igual a 4. Então, meu domínio D é x pertencente aos reais, tal que x seja maior ou igual a 4. Com isso, ele vai atender, né, as duas condições, a 1 e a 2. Ok? Vamos ficando por aqui na aula de hoje. Continuamos na próxima aula esse assunto e espero vocês, né, no próximo vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado, né, essa nossa aula. E antes de encerrar, eu peço que vocês se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando o seu like e compartilhando nesse vídeo nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e, como eu falei, te espero no próximo vídeo.